cronograma, tá? Esse cronograma, ele fala sobre as nossos dias de aula. Tô vendo se eu consigo baixar aqui. Tá? Claro, eu nem consigo baixar. Ó, nós iremos aí no dia 18, nós iremos, né, acolher, eu vou apresentar o plano de disciplina para vocês, tá? Em seguida, nós iremos trabalhar aí os, os fundamentos dos direitos humanos, tá? Onde a gente vai iniciar com ética moral e ética profissional. Depois nós vamos para fundamentos dos direitos humanos, tá? E daí nós vamos entrar na relação profissional aí, ok? Daí a gente vai para empreendedorismo, que nessa aula de empreendedorismo nós teremos um convidado, tá? Falando sobre essa questão do empreendedorismo. Vocês podem até pensar, o que é que empreendedorismo tem a ver com as a nossa disciplina de ética, né? Então, o que é que ela tem a ver? Ela tem a ver que a gente viu, não sei se vocês participaram da semana de enfermagem, que nós vimos quando a presidente falou a questão de que a enfermagem ela está crescendo dentro do empreendedorismo. Como? Quando os enfermeiros estão abrindo, né, home cares, serviços, empresas que prestam serviços para a comunidade, serviços domiciliares, tá? Então, nesse ramo, né, dessas novas empresas, dessa nova área de trabalho, que a gente cresce em termos de empreendedorismo, tá? E esse empreendedorismo, nós temos que ver que nós precisamos ser criativos, ser proativos, tá? Tudo isso a gente vai ver dentro desse conteúdo aí, certo? Por isso que a gente vai ter um convidado aí, tá? Para que ele também nos oriente com relação a essa motivação, a ser proativo. E outra coisa, ela está dentro da disciplina de ética, porque quando a gente abre uma empresa, além de todas aquelas questões legais que toda empresa precisa, tá? Nós precisamos estar dentro do nosso código de ética, tá? Então, o Corém, ele vem até nós para falar, para nos orientar com relação a como trabalhar o nosso código de ética dentro da nossa empresa, tá certo? E daí nós vamos entrar nos instrumentos legais da nossa profissão, e no dia 6/10, que é na semana
né, de AV1, nós iremos fazer nossa AV1, ok? No dia 22, a gente vai entrar em bioética e nos dilemas bioéticos, tá? E depois da nossa AV1, nós iremos trabalhar a Lei 74/98 e o Decreto 94.406. Com relação a essa Lei 74/98, é a nosso primeiro contato com a legislação, tá? Nós já iremos ver ética, já iremos ter visto bioética e os dilemas bioéticos, e daí nós vamos ter o nosso primeiro contato com a legislação, pela Lei 74/98, de 86. Essa lei, pessoal, ela nos dá o direito do nosso exercício profissional, tá? É nela que nós vamos ver e vamos trabalhar a questão das nossas atividades. Nossas atividades como enfermeiro, como atividades privativas do enfermeiro e como atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Nós vamos trabalhar a questão das atividades do técnico de enfermagem e as atividades do auxiliar de enfermagem. Aí vocês podem pensar, para que é que eu vou saber as atividades do técnico de enfermagem e as atividades do auxiliar de enfermagem? Porque nós somos o quê? Nós somos, como enfermeiros, supervisores da equipe de enfermagem. E daí, nós precisamos, né, trabalhar essa questão de saber as atividades deles, para que a gente possa supervisionar o que é que eles podem fazer e o que é que eles não podem fazer. Na nossa realidade, nós sabemos que nós temos muitos profissionais, né, muitos colegas da equipe de enfermagem que realizam atividades que não são do técnico e nem do auxiliar, né? Que são do enfermeiro, tá? E também nós temos muitos colegas enfermeiros que realizam atividades que não são deles, tá? Então, por exemplo, a sutura não é uma atividade nossa como enfermeiro, tá? É uma atividade do médico. Sutura não é atividade de enfermeiro, certo? É a questão da sonda nasogástrica, as diversas sondas, tá? Não é atividade do técnico e do auxiliar de enfermagem, é atividade do enfermeiro, certo? Então, a Lei 74/98, ela vai nos orientar com relação às nossas atividades, certo? Bem como a do técnico e a do auxiliar. E daí, a gente passa para a resolução 358, tá? Essa resolução 358 é a resolução da SAI. Lembrando, acho que vocês lembram que eu já falei no primeiro semestre, SAI é sistematização da assistência de enfermagem, tá? E nela nós iremos trabalhar a questão das nossas atividades dentro da SAI. Né? O que é que a gente pode desenvolver dentro da nossa consulta de enfermagem, sempre trabalhando a sistematização da assistência de enfermagem, ok? Em seguida, pessoal, nós iremos trabalhar aí a resolução 311 de 2007. Essa resolução 311 de 2007, ela já foi renovada pela resolução de 2017, 564 de 2017. O que é que acontece? Aí vocês podem perguntar, por que é que a gente vai trabalhar a 311 de 2007 se ela já foi renovada, né? Se nós já temos uma nova resolução, tá? Porque nós ainda encontramos muitas questões de concursos, de exercícios,
de provas de residência, trabalhando a 311, tá? E na realidade, quando a gente for trabalhar a 311, eu vou mostrar para vocês, ela é bem mais extensa, tá? Ela é bem mais completa. A 2017, ela fala da 311 só de forma mais sucinta, mais resumida, tá? Então, eu trabalho a 311 para que vocês vejam essa questão de, do que a gente pode fazer, do que é direito nosso, do que é dever nosso e do que é proibição, tá? E a 311, ela fala separadamente a questão do sigilo profissional, a questão das nossas relações com o paciente, com a família, com os nossos colegas de trabalho, tá? Ela fala da questão da divulgação do nosso marketing, aí na questão do empreendedorismo, certo? Então, ela fala tudo direitinho e separadamente. A de 2017, ela juntou tudo isso, tá? Então, quando a gente for ver as duas, aí vocês vão ver, vão entender melhor isso que eu tô falando, ok? E daí, a gente vai para, em novembro, aí a gente vai para a 5.905, certo? Essa 5.905, ela trabalha a criação do nosso conselho de enfermagem, tá? Antes, o nosso conselho de enfermagem, ele era fiscalizado pelo Conselho de Medicina, tá? Então, em 73, foi criado os nossos conselhos, que é o COFEN e o COREN, Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem, certo? Então, a Lei 5.905, de 73, é a que fala sobre a criação dos conselhos, a gente vai ver os objetivos, a gente vai ver como é que eles trabalham, e tentar entender um pouquinho essa dinâmica, certo? E daí nós vamos para a resolução 546 de 2017. Essa resolução 546 de 2017 foi a que veio substituir a 311, tá? Então, ela, na realidade, ela é o resumo da 311, ela vem bem mais enxuta, tá? E seguindo aí, a gente vai trabalhar a consulta de enfermagem, certo? É a consulta de enfermagem e prescrição de enfermagem. Consulta de enfermagem é uma atividade nossa, e a questão da prescrição de enfermagem, onde adentra aí a prescrição de alguns medicamentos, que nós vamos entender aí essa questão, né, do enfermeiro na prescrição dos medicamentos, certo? Esse é o nosso último conteúdo, tá? Em seguida aí, nós vamos para a AV2, certo? Que será dia 8/12. Também será na semana de AV2. E daí, pessoal, como eu disse para vocês, nós temos 4 aulinhas extras, tá? Se continuar, né, como, né, na pandemia, no isolamento, essas aulas extras serão videoaulas que eu vou gravar para vocês. Caso a gente retorne, a gente muda essas datas e condensa aí em 2 tardes, certo? Então, no dia 4/9, a gente vai trabalhar as entidades representativas, onde a gente vai falar na questão do COREN, COFEN, ABEM, as penalidades e as proibições, né, e as infrações da nossa profissão. No dia 25/9, a gente vai continuar aí com os dilemas bioéticos, porque na aula anterior a gente vai ter iniciado bioética, tá? E os dilemas bioéticos, e aqui nós iremos dar continuidade, né, a esse conteúdo, tá? Nos dilemas bioéticos, nós iremos falar a questão de alguns dilemas bem comentados,
tá? Como a questão do aborto, a questão da eutanásia, questão da clonagem, dos transgênicos, tá? E também nós vamos falar dilemas que são do nosso dia a dia, tá? Como a questão de administrar medicação sem prescrição, tá? Se for para o meu vizinho que eu sei que ele já toma há muito tempo, eu posso ou não posso? Meu conselho, né, o meu código de ética diz que eu não posso administrar nenhuma medicação sem prescrição medicamentosa, tá? Mas eu sei que minha tia toma essa medicação sempre e ela comprou a medicação sem receita e eu vou administrar. Eu vou ou não vou? Certo? Então, são questionamentos que a gente passa, são dilemas que a gente passa no nosso dia a dia, dentro da nossa profissão, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Vocês vão trazer exemplos, né? Eu não me recordo se tem algum colega aí, né? É técnico auxiliar de enfermagem na turma, mas no dia a dia vocês também podem trazer exemplos e a gente vai debatendo esses dilemas éticos e bioéticos, ok? E daí nós vamos trabalhar o exercício de enfermagem no dia 9/10 e dar continuidade aí à Lei 74/98 no dia 16/10, que a gente já vai ter iniciado na nossa videoconferência. Tá certo, pessoal? E daí a gente encerra nossos dias, lembrando aqui que nós temos nossa bibliografia, tá? Nossa bibliografia, ela vai trabalhar aqui com os livrinhos do Corém, tá? Quem tiver algum livrinho do Corém de qualquer estado, de 2007 para cá, a gente vai precisar trabalhar com eles, tá? Quem não tiver, não tem problema, que isso aí a gente consegue baixar no portal COFEM, lá tem todas as leis, todas as resoluções que nós iremos trabalhar, tá certo? Nós iremos trabalhar com o Guiço, tá? Nas duas versões aí, tá? Então, essa é a nossa bibliografia básica. Eu não coloquei a complementar aqui, né, para não ficar muito extenso, mas vocês irão ver na normal, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos alguns orientações com relação às atividades, tá? Acho que vocês já escutaram falar, né, nessa questão que essas atividades, tá? Elas vão ter um prazo aí. A mesma foi que eu fiz aqui. Pronto. As atividades, elas irão ter um prazo, tá? Que vocês têm. As atividades resolvidas dentro do prazo são essenciais para a aprendizagem e acompanhamento da frequência, certo? E vocês têm. Travou tudo aqui agora. E vocês podem recuperar as atividades fora do prazo até um dia antes da semana, né, de avaliação aí, da AV1 e da AV2, ok? Então, isso é um acordo de colegiado, todos os professores vão trabalhar dessa maneira, tá? E como é que nós iremos trabalhar a nossa disciplina? Além da AV1 e da AV2, nós temos as atividades, tá? Essas atividades, a cada aula que eu dou para vocês, eu irei colocar uma atividade, tá? Seja um fórum, seja um estudo de caso, seja um teste, tá certo? Quando entrar na parte de legislação, nós iremos trabalhar muitos testes, porque eu tenho várias questões de concurso, que aí eu quero mostrar para vocês, trabalhar com vocês, tá?
E sempre na aula seguinte, eu vou iniciar perguntando, né, se vocês tiveram algumas dúvidas e algumas questões, e daí nós vamos tentar sanar essa dúvida, ok? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa sobre o nosso plano? Quem quer sugerir alguma coisa? Vocês estão muito caladinhos, vocês não são assim. Ninguém? Ninguém? Nem a minha monitora quer falar. O livro pode ser do Coreão do Cofim? Pode, tá? E não importa, Joyce, qual é o estado, tá? Por exemplo, se vocês ganharam aí, né, de alguém, pode ser o de São Paulo, Corém São Paulo, Corém Paraíba, qualquer Corém, ele vai ter, a gente trabalha sempre com o mesmo código, né? COFEM é ele que cria nossas leis, é ele que cria nossas normas, tá? E daí ele é nacional, então nossas leis, nosso código de ética, ele é nacional, certo? E no COFEM Corém, no site, vocês encontram as leis e as resoluções que nós iremos trabalhar, tá certo? Quem não tiver o livrinho, porque na biblioteca nós temos, né? Se nós voltarmos logo, a gente pode ter acesso aos da biblioteca. Caso a gente não volte, a gente pode ir buscando aí no site do COFEM Corém, ok? Algo mais, pessoal, com relação ao nosso plano, ao nosso cronograma? Não, ninguém quer falar. Eu estou me adaptando, viu, aqui às tecnologias. Cadê? Não, o livro do Corém, ele não é vendido, ele é dado, tá? Quando nós vamos fazer nossas inscrições, a gente recebe. Quando a gente vai para um evento de enfermagem, a gente também recebe, tá? É gratuito, certo? Inclusive, nós tínhamos, Kerma, tinha até uns para doar para vocês, né? Seria para os meninos do semestre passado, né? Mas como não deu tempo, talvez vocês, né, se a gente retornar aí logo, sejam contemplados, tá? Mas não é comprado, não. Ele é sempre doado em eventos, em visitas ao Corém, quando a gente faz inscrição, tá? Pronto. Mais alguma coisa, pessoal? Ninguém quer dizer mais nada? Pronto. Então, eu tenho alguns questionamentos para vocês, né? Para que a gente não adentre no nosso conteúdo, né? Nos nossos slides hoje, certo? Eu tenho alguns questionamentos para vocês, que aí vocês, né, quem quiser responder, vocês não são tímidos, podem abrir aí o microfone, certo? O primeiro questionamento é: por que que vocês acham que a equipe de enfermagem precisa de um supervisor? Alguém pode falar sobre isso? Acho que Davi quer falar. Quer? Emanuela, Joyce, Ana Cibele, Ângela. Um de cada vez, pode falar. Bom dia, tia Clélia. Bom Tava com dia, saudade. amada. Eu Também. acho que porque sempre precisa, né? Alguém para organizar. Ótimo, tá? Ótimo. Ó, pessoal, nós somos uma equipe, uma classe, né, uma categoria, aliás, que é dividida por vários profissionais, né? Vocês observam que as demais classes, elas não são divididas, né, em nível superior e nível médio, e a nossa é, tá? Então, por que que a nossa equipe precisa de um supervisor? E esse supervisor é o enfermeiro,
tá? Porque nós, né, enfermeiros, nós temos de trabalhar, de entender, de saber, tá? A questão de ciência e técnica, tá? Então, nós temos que ter o conhecimento científico e nós temos que ter o conhecimento técnico. Por isso que a gente trabalha tanto a questão da anatomia, da fisiologia, tá? A gente trabalha quando vocês entrarem nas disciplinas específicas, né, da enfermagem mesmo, a gente vai entender a ciência do idoso, da criança, do jovem, certo? Da cirúrgica, do mental. Então, isso tudo é ciência que nós trabalhamos como enfermeiros, como estudantes de enfermagem, muito bem. E temos que entender a técnica e saber a técnica quando a gente trabalha aí semiologia e semiotécnica 1 e 2, tá? Então, o técnico e o auxiliar de enfermagem, eles aprendem, né, tem disciplinas de anatomia, tá? E essas disciplinas específicas, só que eles não veem como nós vemos tão a fundo a questão fisiológica, a questão anatômica, certo? E daí o que é que eles trabalham mais? O que é que visa mais para o técnico e para o auxiliar? As técnicas, certo? Não trabalha tanto a questão científica como nós. E a gente sabe que o nosso corpo, a nossa assistência, ela precisa tanto da ciência quanto da técnica, tá? E é nisso aí que nós precisamos de um supervisor para organizar, como Cibele falou, tá, o nosso serviço, já que nós somos uma equipe de enfermagem, tá? Além da equipe de saúde que a gente, né, faz parte, a gente tem uma equipe de enfermagem, então a gente tem que organizar o nosso serviço para que ele ande, tá? E a gente possa contemplar aí toda a equipe de saúde, certo? Então a questão da supervisão é essa questão da organização, como Sibeli falou, e também a questão técnico-científica, que nós enfermeiros é quem detemos, é quem temos esse conhecimento, ok? Outra coisa que eu tenho para questionar para vocês, são 3 perguntinhas, né? A primeira já foi. A questão da humanização dentro da nossa profissão. A gente já trabalhou humanização lá no primeiro semestre, tá? Quando vocês estudaram no primeiro semestre, e daí nós trabalhamos a questão que o objetivo da humanização era o quê? Atender a todos como nós gostaríamos de ser atendidos. Tratar o nosso paciente como nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, na visão de vocês, tá? A equipe de enfermagem, ela trabalha com essa humanização atualmente? O que é que vocês acham? Eu acho que eu posso falar pelos hospitais aqui, né, das cidades próximas, que muitas não fazem isso. Trata o paciente como se não fosse ninguém. Não vê só, aí muitos também só vê o lado da enfermidade, né? Não vê, tipo assim, o lado sentimental da pessoa, o emocional, que também afeta muito no que ele está sentindo. Ótimo, tá? Mãe Manoel concorda com você, Sibeli. Essa questão, pessoal, do. Na outra, Joyce falou também, né? Para não realizarem atividades que não cabem a ele, justamente, Joyce. Essa questão, pessoal, da humanização, né? Muitos profissionais, eles questionam que a gente não precisa tá trabalhando nas academias essa questão da humanização, porque nós, por sermos seres humanos, já somos humanizados. E na realidade não é o que a gente vê, né? A gente vê muito ser humano que maltrata muito ser humano,
tá? Então, o que é que acontece? Nós precisamos, sim, trabalhar nas academias, na ética, no dia a dia em si, né? Essa questão da humanização, por quê? Porque o outro tem que ser bem tratado. E como o Sibeli falou, nós temos profissionais que trabalham apenas com a sintomatologia, com os sintomas, com os sinais e com os sintomas, tá? Com a doença em si. Mas, como nós vimos uma palavrinha lá no primeiro semestre, nós temos que ter uma visão holística. Visão holística é até a visão do todo. A gente sabe que o nosso corpo, ele é formado pela mente, né, pelo nosso psicológico, que comanda muitas vezes o nosso corpo, tá? Logicamente, muitas vezes o nosso corpo ele apresenta uma patologia que é independente da nossa mente, né? Mas, em contrapartida, muitas vezes uma doença da mente, né, traz malefícios para o nosso corpo, como a questão de uma ansiedade, tá? Ela gera inúmeras doenças para o nosso corpo, tá? Então, realmente, tem que tratar o emocional desse paciente, tem que ver o emocional desse paciente, principalmente se ele for um paciente em ambiente hospitalar, né? Principalmente se ele for um paciente que tem, digamos, um diagnóstico, né, de difícil tratamento, certo? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tá? Com relação ao nosso paciente, certo? Esse emocional, ele tem que ser visto, ele tem que ser conversado, e quando nós da enfermagem não conseguimos trabalhar esse emocional do nosso paciente para que ele, né, venha a ter benefícios com relação à sua própria doença, nós chamamos um colega profissional, até porque nós trabalhamos em equipe. Tá? Nós não trabalhamos sozinho, a enfermagem ela não trabalha sozinha. Outro profissional, ele não trabalha sozinho, tá? Nós precisamos de uma equipe que complemente, tá? Todas essas atividades, ok? Então, nós precisamos realmente trabalhar e termos a consciência desse processo de humanização, que ele precisa estar inserido dentro da nossa profissão, para que a gente possa trabalhar o paciente como um todo, o paciente de forma holística, o biológico, o psicológico, o social e espiritual, que é assim que a OMS queria, né? Nós não conseguimos tudo isso de uma vez, mas a gente trabalha aquilo que o paciente vai apresentando, tá? E a nossa última pergunta, para que a gente encerre por hoje, tá? Hoje, no primeiro dia, vou ser bem boazinha com vocês, depois eu sou má, brincadeira pessoal, mas eu quero que vocês vejam, me respondam aí a questão de que vocês acham que nós, ou qualquer profissional, eles podem adentrar nas atividades de outro profissional? O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que não, porque além de ser antiético, é crime também, né? Ótimo, tá? Aí entra a questão da nossa legislação, certo? Nós trabalhamos aí a ética, na nossa primeira pergunta, nós trabalhamos a bioética na nossa segunda pergunta, e agora nós vamos trabalhar essa questão da legislação, tá? Nós temos um código de ética, como todo profissional tem, tá? Alguns profissionais nem conhecem o seu código de ética porque ele não é muito trabalhado, porque ele não é muito exigido. O nosso é, tá? E por mais que a gente fale, e eu não estou aqui defendendo o COFEM-COREM, sei das suas deficiências, né, com relação a isso, mas nós temos um código de ética, e esse código de ética ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser seguido, e nós, profissionais, precisamos saber dele, saber o que ele nos orienta. Nós não iremos saber todos os artigos de todas as leis e todas as resoluções que nós iremos estudar,
tá? E outras que poderão vir mais no futuro, tá? Mas nós temos que ter a noção que isso aconteceu comigo. Estou me lembrando que o meu código de ética, ele me orienta alguma coisa sobre isso. Então, eu vou lá no meu código de ética, lá na resolução 564 de 2017, tá? Ou na 311 de 2007, ou lá na lei 74/98, de 73, que me orienta sobre isso, certo? Então, é isso que eu quero de vocês. Não é que vocês estejam decorando todos os artigos, tá? É que vocês se familiarizem com esses artigos a ponto de aconteceu isso. Eu sei que meu artigo ele fala que o meu código ele fala sobre isso. Então eu vou lá buscá-lo, tá certo? Outra coisa, pessoal, dentro do nosso código de ética, nós temos 5 penalidades, tá? Essas 5 penalidades, elas têm que ser compreendidas por nós, profissionais. Porque caso a gente cometa alguma infração, nós podemos ser penalizados pelo nosso código de ética, que é o que a gente chama de CEPE, CEPE, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Essas 5 penalidades vocês têm que saber. No final do semestre, no último dia de aula, eu vou perguntar, pessoal, quais são as 5 penalidades? Quem não souber, eu vou reprovar. É brincadeira. Mas nós temos que ter a consciência de que nós temos que nos familiarizar, tá certo? Com o nosso código de ética. Então, as penalidades advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. Essas 5 penalidades, nós podemos ser, como é que eu posso dizer? Esqueci uma palavrinha aí, vamos lá, minha gente, me ajude. Ser penalizada, ser punida, né, devido a infrações que a gente comete, tá? E nós temos alguns tipos de infrações, leves, graves, gravíssimas, tá? Dentro da resolução 564, nós temos até um tipo de infração nova que é a moderada, certo? Então, essas infrações, vocês podem dizer, professora, perguntar, professora, e o que é que eu faço? Que infração eu vou cometer para que eu seja punida, tá? Que infração eu vou cometer para que eu sofra uma multa? Que infração eu vou cometer para que eu seja suspensa das minhas atividades profissionais? Não é simplesmente eu faço isso e eu vou ter esta penalidade. Na realidade, como o nosso sistema COFEN-COREN, eles são autarquias, quer dizer autarquias, que acima do nosso sistema COFEN-COREN não existe outros meios, tá? Não existe alguém maior, tá? E daí são eles que vão ver o que é que a gente cometeu, eles que vão analisar o que é que nós cometemos como infração e analisar quais são as nossas penalidades, ou qual é a nossa penalidade, tá? E daí, pessoal, se instaura um inquérito dentro do sistema COFEN-COREN, tá? E eles vão ver 2 casos, né, que nós temos, que são os nossos atenuantes e os nossos agravantes. O que são atenuantes? Aquilo que vem diminuir a nossa pena, né? O que é que vem diminuir a nossa pena? O que a gente cometeu. Se a gente confessou, se nós somos bons profissionais, se nós nunca cometemos outra infração, se nós nunca recebemos nenhuma penalidade, tudo isso são sinais positivos, né, para essa infração de agora. E o que são os agravantes? Como o próprio nome diz, é aquilo que vem agravar a pena, tá? A penalidade. Então, se eu já recebi outras penalidades, se eu já cometi outras infrações, se eu sou um profissional,
né, já mal visto com relação a fazer as coisas erradas, fiz isso com o paciente causando dor mesmo, porque eu tinha raiva desse paciente, essas coisas que acontecem, né? Então, o sistema Cofem-Corim, ele vai analisar a nossa vida profissional, tá? E daí, em cima do que a gente cometeu, em cima da infração que nós cometemos, eles vão ver como é que está o estado desse paciente, ou possa ser que não seja com o paciente, mas seja com a instituição, tá? E daí eles vão nos punir com alguma das penalidades, ok? Então, por isso, pessoal, que a gente precisa, né, saber as nossas atividades, né, para que a gente não adentre na atividade do outro, tá? Para que a gente faça nossas atividades como profissional de enfermagem, como equipe integrante da enfermagem, e que a gente não esteja burlando aí, indo contra o nosso código de ética, tá certo? Tudo bem? Querem falar mais alguma coisa? Ninguém quer falar? Pronto, pessoal. Então, hoje a gente encerra o nosso conteúdo, tá? Terça-feira que vem eu já vou estar mais familiarizada aqui com o Google Meet dentro do Canvas, certo? E daí nós iremos, né, tentar começar aí às 7h30. Qualquer coisa vocês também podem sugerir. Os outros professores estão começando às 7h30 mesmo, 7h45, tá? E daí a gente se estende aí a perto das 9 horas, ok? Tudo bem? Alguém quer falar algo? Ou a gente encerra por hoje? Começar 8? Tá bom, Joyce, 7h45. Tá bom? Vocês se habituando para quando a gente voltar ao normal, você saber que você tem que estar 7h30 na faculdade. Tá bom? Beijo. Beijo em todos, pessoal. Continuem em casa, continuem se cuidando, usando máscara, lavando as mãos. Não vamos relaxar para que isso tudo passe logo e a gente volte aí a se abraçar. Tá bom? Pois um beijo a todos, tá certo? Até a noite eu coloco esse cronograma para vocês no Canvas, o cronograma normal, né, que tem a nossa ementa, tudo direitinho, tá certo? E o nosso primeiro conteúdo aí, que a gente vai ver terça-feira, que é o que é ética. Tudo bem? Qualquer coisa vocês podem ir falando no grupo aí, fiquem à vontade, tá certo? Que eu vou olhando aí e vou respondendo para vocês, certo? Cheiro e até a nossa próxima aula. Pronto, tá certo, Emanuele. Pois tá, pessoal. Pois beijos e até terça-feira.